Com apenas 19 anos, ela já tinha sido presa 22 vezes. Entrou para o tráfico ainda muito nova, com só 8 anos, e aos 13 já havia tirado a vida de alguém. Hoje em dia, o crime tem envolvido cada vez mais pessoas, inclusive mulheres, que acabam marcando sua trajetória de forma triste. Esse é o caso de uma jovem que ficou conhecida por espalhar o medo em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os moradores tinham tanto medo dela que evitavam até olhar em sua direção. Ela ficou conhecida como Ruivinha do Crime. O nome verdadeiro dela é Sara Carolina da Silva Souza, nascida em Betim. Ela cresceu em um local onde a presença do crime era constante. Quase não há informações sobre sua família, apenas que ela tinha um irmão e chegou até a tentar matá-lo. A infância de Sara foi difícil, marcada por muitas dificuldades financeiras. Foi nesse ambiente complicado que ela acabou se aproximando do mundo do crime. Antes mesmo de completar 12 anos, já era usada por traficantes mais experientes para entregar drogas, já que por ser menor, não poderia ser presa se fosse pega. Ao longo da vida, ela foi levada pela polícia pelo menos 22 vezes. A primeira vez aconteceu quando tinha apenas 13 anos, por andar armada de forma ilegal. 2 anos depois, aos 15, foi apreendida por ser suspeita de ter matado uma jovem de 19 anos chamada Graciele Priscila Pereira Gonçalves. A motivação teria sido vingança. Carolzinha, como era conhecida, queria se vingar da morte de um amigo próximo que havia sido assassinado naquele mesmo dia. Durante a apreensão, o delegado contou que, apesar da pouca idade, ela já era uma das pessoas de confiança dos chefes do tráfico no Morro Vermelho. Ele ainda disse que o que mais chamava a atenção era a frieza dela e a disposição para matar. Quando precisavam de alguém para tirar a vida de outra pessoa, ela era quem fazia isso. A comunidade tinha medo de denunciar, pois ela costumava ameaçar quem tentasse entregá-la. O crime causou espanto em Betim e em toda a região, tanto pela idade de Carolzinha quanto pela crueldade. Mesmo ainda sendo adolescente, já era apontada como executora do tráfico local. Aos 15 anos, já era ligada a pelo menos 5 mortes. Um ano depois, aos 16, teria circulado um vídeo dela se envolvendo com 3 traficantes ao mesmo tempo. Na época, chegou a fazer um post no Facebook dizendo que não se importava e que quem falasse demais sobre o vídeo ia acabar levando bala. Carolzinha gostava de se exibir no Facebook, postava muitas fotos e mostrava sua rotina na rede social. As pessoas tinham tanto medo dela que nem olhavam diretamente em seus olhos. Em suas publicações, ela fazia questão de mostrar que tinha influência dentro do crime. Em uma das postagens, escreveu na legenda que esse era o jeito dela e que não iria mudar. Sempre rodeada por amigas e namoradas, ela gostava de aparecer em fotos de festas e viagens, mostrando um estilo de vida ostentador. Seu envolvimento com outras mulheres também virou assunto, principalmente depois da sua morte, quando algumas delas chegaram a ganhar destaque nas redes sociais. Ela trocava de namorada com frequência e era comum vê-la com uma pessoa diferente a cada semana. Carolzinha era vista como a líder de uma gangue no bairro Morro Vermelho, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela cobrava da população os prejuízos causados pelas ações da polícia. Por exemplo, se a polícia causasse um prejuízo de R$5.000, quem tinha que pagar eram os comerciantes da região. Nos registros da Polícia Militar, Sara Carolina tinha diversas passagens: tentativa de homicídio, roubo, porte ilegal de arma, tráfico de drogas, direção perigosa, desacato e até agressão. A juíza Valéria Rodrigues, da Vara da Infância e Juventude, disse que ela era diferente das outras meninas envolvidas com o crime. Segundo a magistrada, normalmente as jovens entram nesse mundo por influência de namorados ou por brigas familiares,
Mas no caso de Carolzinha, ela escolheu seguir esse caminho por vontade própria desde cedo. Ela não escondia o envolvimento com o crime. Pelo contrário, fazia questão de mostrar. E como citado anteriormente, chegou a tentar matar o próprio irmão. De acordo com um policial, o motivo seria uma disputa interna, já que o irmão teria demonstrado interesse em assumir o lugar que ela conquistou dentro da organização criminosa. Na comunidade, Carolzinha não era vista com bons olhos. Era conhecida por ser agressiva, maltratava as pessoas, agredia com coronhadas e, quando queria matar alguém, não hesitava. Às vezes mandava, mas outras vezes fazia com as próprias mãos. Diferente de outros chefes do crime que tentam manter uma certa relação com os moradores para garantir apoio ou respeito, ela era temida de verdade. As pessoas do Morro Vermelho tinham medo até de falar o nome dela. Um vendedor de sucos e água contou que um dia, na praça da Jabuticaba, em Contagem, ela se aproximou da barraca dele para comprar uma bebida. Ela pagou direitinho, mas ele, sabendo quem ela era, ficou receoso. Depois que ela saiu com um grupo de menores, ele resolveu observá-la de longe. Pouco depois, em um cruzamento ali perto, viu quando Carolzinha e os adolescentes abordaram um carro e fizeram um assalto antes de desaparecerem. Seu tempo mais longo atrás das grades foi de mais ou menos um mês em Belo Horizonte, mas apesar de tantas passagens pela polícia, Carolzinha acabou indo longe demais e o fim dela não demorou a chegar. Tudo aconteceu em uma noite de baile funk. O som alto incomodava os moradores do entorno, que decidiram ligar para a polícia. Quando os policiais chegaram, encontraram Carolzinha por lá. Já conhecendo o histórico dela, decidiram revistá-la. Ela ficou revoltada, cuspiu no rosto de um dos agentes e gritou que eles não valiam nada. Mesmo com tudo isso, ela acabou sendo liberada, o som foi diminuído e os policiais foram embora. Mas não terminou aí. Pouco tempo depois, o som voltou a subir e a polícia foi chamada novamente. Só que dessa vez, enquanto os agentes ainda estavam na rua, Carolzinha apareceu na garupa de uma moto e abriu fogo. Atirou 10 vezes contra os policiais. Um deles foi atingido e o outro levou um tiro no peito, que só não foi fatal porque ele usava colete à prova de balas. Ela fugiu após o ataque, mas não foi longe. Depois desse episódio, seu destino foi selado. A vida no crime que ela mesma escolheu seguir acabou cobrando seu preço. Depois do ataque aos policiais, as autoridades conseguiram acionar reforços e avisar outros agentes que estavam próximos. Não demorou muito para Carolzinha ser localizada. Quando a encontraram, houve um tiroteio intenso. Durante o confronto, ela foi baleada na perna e no abdômen. Já o motoboy que a acompanhava conseguiu escapar. Ela ainda foi levada com vida para a UPA do bairro Teresópolis, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Na época, ela tinha apenas 19 anos. Pouco depois, fotos do corpo dela já sem vida vazaram nas redes sociais, o que causou ainda mais polêmica. A PM reforçou o patrulhamento na região onde os militares foram baleados. Eles estão em busca agora de um homem que conseguiu escapar. A confusão começou neste bar na Avenida Tapajós, no bairro São Caetano, em Betim. Os policiais estavam fazendo abordagens no bar, onde acontecia uma festa com funk e pagode. Uma das pessoas que estava lá dentro era Sara Carolina da Silva de Souza, a Carolzinha, conhecida pela PM por envolvimento com tráfico de drogas e roubo. Os militares deixaram o local, mas foram chamados novamente e voltaram por causa do barulho. Nesse momento, a jovem, que também havia ido embora, passou na garupa de uma moto, sacou uma pistola 380 e deu 10 tiros contra os policiais. 2 foram atingidos, um deles no peito. O outro PM, Hugo Antônio Rezende, de 30 anos, levou um tiro no joelho e foi encaminhado para o hospital João 23. Esta foi a viatura atingida pelos disparos. Havia marcas dos tiros, os vidros ficaram estilhaçados.
Carolzinha foi encontrada por uma outra viatura na mesma região. De acordo com a polícia, na hora da abordagem houve troca de tiros e a jovem foi baleada. Ela foi socorrida, mas morreu na UPA do bairro Teresópolis. A notícia da morte dividiu opiniões. Moradores da região e pessoas que a conheciam chegaram a comemorar o fim da sua trajetória no crime. Já amigos e pessoas próximas a ela deixaram mensagens de luto e despedida no Facebook. Com a morte de Carolzinha, a polícia acredita que o irmão dela, Diego de Souza, tenha assumido o comando das atividades criminosas no Morro Vermelho, em Betim, na Grande Belo Horizonte.